Em Provérbios, capítulo 16, verso 1, o tema do nosso estudo, muito interessante, olha lá, meus planos versus planos de Deus. Vamos descobrir agora por que às vezes alguma coisa dá certo, por que outra não dá, por que algumas coisas a gente consegue vencer, outras não. Então vamos tentar descobrir isso juntos, como eu coloco lá no Facebook, nas redes sociais. Provérbios 16, verso 1, o tema do nosso estudo, meus planos versus os planos de Deus. Diz assim, esse versículo eu sei que você conhece, deve estar marcado na sua Bíblia, como também está marcado na minha, mas às vezes a gente esquece. Está marcado, mas às vezes a gente esquece dele. E ele diz assim, preste atenção nessa verdade aqui, o coração do homem pode fazer planos. Então a pergunta que é para ser feita é a seguinte, pode ou não pode, amados? Vou perguntar de novo, pode ou não pode? Pode, e eu diria, deve. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de quem? Vem do Senhor. Então nós confessamos isso aqui agora, e agora vamos descobrir se nós estamos fazendo isso. Então vamos orar. Vamos pedir a Deus revelação em nome de Jesus. Pai santo e bendito, te louvamos, te agradecemos. Muito obrigado por essa oportunidade. É bom estarmos em tua casa. Já falamos de coisas inerentes à igreja, do nosso dia a dia. Já falamos da nossa nação. E agora, meu Pai, nós te pedimos a revelação para que nesses próximos breves minutos o Senhor venha então falar conosco, venha nos ensinar. Faz com que esses minutos sejam realmente de resposta, Senhor, para aqueles que entraram por essas portas pedindo uma direção, pedindo uma palavra. Fala-nos, ó Deus, que eu diminua e que tu cresças, fala-nos para a tua glória, em nome de Jesus. E a igreja maravilhosa, poderosa em Deus, diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Quando você olha para a sua vida, quando você se vê no espelho, se olha no espelho, alguém aqui se vê na característica do seu pai ou da sua mãe? Levanta a mão, eu me vejo, acho que 90%, Pensa como era seu pai, sua mãe, se você não tem mais eles. Você tem traços, alguém aqui tem traços do seu pai e da sua mãe? Tenho. A pastora Renata diz que eu estou com o corpo do meu pai com a cara da minha mãe, que eu estou um minotauro. Ela diz assim, E quando eu estou andando em casa sem camisa, ela fala, Jesus, eu estou vendo o seu Hilton no rosto da dona Rosa. É uma aberração. É um minotauro, gente. Ela fala assim, meu Deus, está ficando... Aí eu ainda faço o jeito do meu pai andar, eu ainda faço assim, ela fala, não faz isso não, que aí é demais, Ela fala, é o corpo do seu Hilton com a cara da dona Rosa, Tá vendo, Pamela, como é que vai ficar? Olha aí, ó. Dá tempo de você se livrar. Dá tempo de você se livrar, Pamela, dá tempo de você se livrar, Eu já fui chassi de grilo, hoje eu sou bola de canhão, meu mano. Já tive cabelinho assim, essa semana eu botei lá no grupo da igreja para você ver que não é mentira, eu tô lá com a cabeleira, com a cabeleira. Então às vezes a gente olha no espelho, e a gente olha fisicamente e diz assim, eu pareço com meu pai ou pareço com a minha mãe. E tem outras pessoas que já te falaram pelo seu jeito, e aí de repente alguém olha para você que mora contigo e diz assim, caramba, você é igualzinho o seu pai e você é igualzinho a sua mãe. Alguém aqui já falou isso para você? Já. Então você se prepara, meu amigo, porque se tu me acha brabo, tu vai ver como é que tá. Dá tempo de tu correr antes, Dá tempo de tu correr antes, Porque uma vai casar com o Marcelo fisicamente e o outro vai casar com o jeito do Marcelo. Então, corre. Aí é Jusceia, nossa mãe, falou alguém que me conhece há quase 20 anos. Então, quando a gente olha para alguém, seja fisicamente ou no jeito, a gente diz assim, lembra fulano.
lembra cicrano, lembra o pai, lembra a mãe, ou lembra a vovô, ou lembra a vovó, né? E a gente vai buscando na família com quem a gente se parece. E eu digo, amados, que naturalmente nós também somos assim. Mas com quem? Com Deus. Nós somos assim. Porque se nós somos filhos de Deus, quem é filho de Deus, diga amém. Amém. Então você tem a característica dele. Amém. Você tem o jeito dele. Mas o problema não é ter a característica dele ou o jeito dele em relação às coisas naturais da nossa vida. O problema é quando a gente quer colocar isso em relação a ele. Aí é que é o problema. Que é o que nós já fizemos com os nossos pais, ou quem nos criou, e hoje os nossos filhos fazem com a gente. Então, às vezes, já que eu estou citando estamos em família, quando acontece lá em casa, né, de um dos abençoadinhos quererem botar as asinhas, principalmente com a mamãe, aí eu faço assim, opa! Aí o Gileade já mexe o cabelo, já sacode, né? Quando eu já fiz aqui também. Ela já passou a mão no nariz. Quando ela faz aquela mão na venta, ó, tu já vai sabendo. Quando ela faz essa que ela fez agora, é porque você contrariou. Aí, quando ela fez agora, quando ele mexeu lá e botou a mão no queixo, lá. Então, quando com a mamãe lá, eles fazem alguma coisa, principalmente estão lá, e eles discutem, Gilceia, na cozinha assim, é que não sei o que, é que não sei o que, é que não sei o que, e eu tô lá na sala fingindo que não tô ouvindo. De repente, quando a cachorra faz, aí eu faço, opa! Aí eles já se seguram, né? Porque eles querem botar as asinhas de fora. E aí eles me chamam lá de bope. Aí eu chego, né, e seguro as asinhas deles. Delegado Marcelo. E aí eu chego, Xandão, eles me chamam de Xandão por causa da careca. E aí quando eles começam a querer, eu seguro. Por quê, amados? E nós, o que às vezes acontece com eles, o que acontece com seus filhos, o que acontece com seus netos, o que acontecia com a gente, com o nosso pai e nossa mãe, nós fazemos a mesma coisa com Deus. Pastor, eu não faço. Faz e faz. Deus está falando para vocês assim, vá à igreja no domingo. Não, Senhor, hoje eu não vou. Eu não vou, Senhor. Mas você está mal? Você está doente? Não, é porque hoje eu não vou. Hoje eu estou cansado, hoje eu não vou, eu não quero ir para a igreja. E aí onde que acontece as dificuldades? Às vezes no seu dia a dia. Porque toda desobediência, ela traz consequências. E isso seja em coisas pequenas ou coisas maiores. Então, como nós temos a característica de Deus, e a Bíblia diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e que ele tenha domínio, não foi isso que falou em Gênesis? Foi ou não foi? Pô, essa é a maior característica de Deus, Gilceia, nas nossas vidas. Então ele falou, você tenha domínio. Naturalmente, eu e você dizemos, não, eu tenho domínio da minha vida. Eu lembro que quando eu era criança, quando minha mãe então ficava ali, porque você imagina, eu como criança tenho que obedecer a minha mãe que tem o meu gênio. Então você imaginava como é que devia ser a guerra, né? Então eu virava para minha mãe e falava assim, eu vou fazer 18 anos e eu vou embora. Eu vou crescer, eu vou ser dono do meu nariz. Ela fala, vai nada, eu sempre vou te mandar. E quando você sair daqui, você vai encontrar outra mulher que vai te mandar mais ainda. E encontrei, Gilceia. E eu tenho 3 em casa, porque é aquela, é essa e a cachorra. Então eu tenho 3, né, que mandam o tempo todo. E a Pamela ainda falou para mim que vai morar todo mundo junto, ainda tem mais uma para me mandar. Ela falou, vai morar na casa de papai. Né? Eu falei, Deus me livre. Então eu saí da minha casa para casar. Então eu nunca consegui morar sozinho. Eu nunca consegui. Então nós temos
essa questão de dizer para Deus também: eu decido a minha vida. Eu decido a minha vida. E é aí onde muitas vezes nós estamos dentro de um problema em que nós falamos assim: eu não sei por que eu estou passando por isso. E nós ainda falamos isso: por que eu estou passando por isso? Aí a pergunta que fica é: será que a resposta que você quer tem sido certa? E se ela não tem sido certa, ela tem vindo dos lábios do Senhor? Quais têm sido os teus planos em relação à sua vida espiritual? A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e aquilo que você precisa lhe será acrescentado. De onde você está tirando Deus da sua vida que não está sendo acrescentado? De onde que nós estamos planejando tirar Deus da nossa vida? Na santidade? Na oração? No culto? De onde nós estamos tentando tirar? Porque ele falou: o coração do homem pode fazer planos. E eu digo, não apenas pode, como deve. Tudo na vida tem que ser planejado, meu amado. O povo brasileiro é uma das nações do mundo que menos o seu povo planeja. A única coisa que o povo brasileiro planeja é o próximo feriado. Ou para ficar em casa, ou para gastar o dinheiro que não tem em Cabo Frio. Mas é verdade, gente. Ou é para gastar o dinheiro que não tem em Cabo Frio. Eu falei num dos últimos cultos aí, que no SPC e no Serasa nós temos hoje 68 milhões de adultos, de pessoas de mais de 18 anos com nome no SPC e no Serasa. 68 milhões de pessoas. Você sabe o que é isso, gente? É a população da França. É a população da França, dentro do Brasil, que não tem um nome limpo. Por quê? Porque não se planejaram. Aí quando chega que o doutor Serginho, o governador, ele faz uma blitz, que eu considero os impostos altíssimos, é verdade. E aí quando a moto, o carro é apreendido, aí fala assim: covardia, porque o documento está atrasado, o meu carro é apreendido. Sim, meu amigo, esse ano eu completei 25 anos de casado com a pastora Renata. Você sabe para onde que eu viajei com ela? Alguém lembra? Rio das Ostras. Sabe por quê? Porque eu tive que pagar o IPVA do meu carro no início do ano, para poder andar certo e o meu carro não ser apreendido. Mas aí o que o cara faz na estrada? Ele não paga o IPVA, ele não paga, ele não planeja, não é nada. Quando ele passa na PRF, o carro dele é preso. Aí ele corre para as redes sociais e bota covardia. Não, meu amado, não é covardia. Tudo bem, a covardia é um imposto que é alto. Mas se você sabe que vai pagar e não vai dar para vir para Cabo Frio, não venha. Não venha. Aí o cara quer beber todo final de semana, quer ir para bagunça todo final de semana, ele não paga o documento do carro dele, aí depois ele diz: covardia. Não, covardia é comigo então, que não viajei para poder pagar as minhas contas. Falei: Renata, vamos passar uma diária lá, é o dinheirinho que dá, a gente come um hambúrguer lá, topa? Aonde você for eu vou. Então tá bom, então vamos lá. Então vamos lá, vamos fazer isso. Então a covardia é não se planejar. Então as pessoas não planejam. Elas planejam no nosso país, elas planejam o próximo feriado. Qual vai ser? Não é o lamento do brasileiro esse ano aqui no nosso país? Que agora não tem mais feriadão esse ano no nosso país. Então está todo mundo aí lamentando, porque não vai poder vir para Cabo Frio, para Guarapari. Então é o lamento deles. Então as pessoas, elas não têm planejamento de vida, não têm planejamento do futuro, acham que vão ter 20 anos para todo sempre, e não planejam o seu amanhã, não guardam um dinheiro, não planejam absolutamente nada. E por isso que passam o que passam. E a vida, ela precisa ser planejada. Agora, o versículo 2 é uma grande lição para nós, que é onde eu falei que nós vivemos isso aqui. Olha só: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. A gente sempre acha que as nossas decisões são as certas.
Você pode ir contra Deus. Quando eu falo a respeito da igreja, e às vezes eu falo com alguns irmãos, venham aos cultos, irmãos, faz um esforço. Você não faz esse esforço para o seu trabalho, você não faz esse esforço para uma festa, faz um esforço, esteja na igreja, esteja no culto. Não, pastor, da forma que está muito bom. Por que você diz que está muito bom? Porque aos teus olhos você está fazendo o que está certo. Você está dizendo que está certo. Pastor, eu oro todo dia com a minha oração. Ai, Senhor, obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigado, eu te louvo por tudo, em nome de Jesus, amém. Aí você deita, essa foi sua oração. Aí você fala, já orei, cara, já orei. Por quê? Porque aos meus olhos e aos teus olhos, o que nós estamos fazendo é puro. Não há nem aquele pecado de que foi assim. Eu acredito nisso. Às vezes uma pessoa que tem uma vida de oração, que faz uma oração dessa no dia, ela não faz por mal, ela não faz para enfrentar a Deus, ela entende que aquela oração que ela está fazendo, está beleza. Ela entende que a sua rotina na igreja, vir aos cultos, está beleza, ela não faz por mal. A pessoa não faz por mal, não faz. Não é aquela coisa, eu vou errar. Não é. Faz até com o coração puro. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. Os caminhos do homem são puros aos seus. Mas e Deus? O problema não é ser puro aquilo que eu faço aos meus olhos, ou aquilo que você faz ser puro aos teus olhos. Você dizer, o que eu estou fazendo está certo. Eu também faço isso às vezes. Eu também digo assim, a atitude que eu vou tomar está certa, porque ela vai de acordo com os meus interesses. Mas, por exemplo, você conhece alguma religião, outra religião no mundo que exija renúncia? Conhece o irmão Dilson? Não. Ele tem 93 anos, gente. Ele poderia estar agora em casa esperando sua esposa preparar ali o almocinho deles. Ele poderia estar vendo um esporte espetacular, sentado em casa ou conversando com seus filhos, mas ele está aqui na igreja com 93 anos, acordou hoje mais cedo e ele veio para cá, né? Ele veio para cá, graças a Deus. E por que ele fez isso? Se você e eu tenho quase a metade da idade dele. Se eu estou cansado, imagina ele, gente. Mas está aqui. Por quê? Isso se chama renúncia. Não esqueça desta palavra dentro do cristianismo. Se você for no budismo, se você for no islamismo, se você for no espiritismo, se você for nesses ismos da vida, ele vai te exigir obras. Mas o único que exige renúncia é o cristianismo. O cristianismo exige renúncia, meus amados. E é aí que nós vamos mostrar se nós somos cristãos ou não. É quando a gente renuncia a algo. Porque renunciar aquilo que é puro aos nossos olhos, esse é que é o problema. Quando eu falei a respeito da nossa relação com o nosso pai, com a nossa mãe, você vê que nós somos preparados na vida isso. Você falar com os seus filhos, meus filhos trabalham, são adultos, têm o dinheiro deles, né, tem a vida deles, apenas eles moram dentro da minha casa, né, mas eles são adultos, e eu falo para eles, 11 horas da noite em casa, esse aqui só falta querer me matar, mas 11 horas da noite em casa, se chegar 11h05, final de semana que vem não sai, e não vai sair. O outro lá ainda pediu assim, eu posso sair 11h05 lá da casa dela, porque ela mora mais longe? Eu olhei para a cara da mãe, a mãe ainda falou, tá, vamos ver o que faz. Aí esses aqui chegam 10:11 e estão no meu portão, né? Mas por quê? Amanhã a vida deles, dentro da casa deles, será bem sucedida. Por quê? Porque hoje eles estão fazendo uma renúncia. Eu fazia isso. Ordem. A hora bom do namoro é o final, porque tu sabe que está acabando. Eu namorava a pastora Renata
namorando a pastora Renata, aquela coisa. Tinha um trem que passava na estação de Honório Gurgel, tocava aquela sineta, eu sabia que era a hora de eu sair para poder pegar o ônibus na esquina. E quando eu estava namorando ela, eu escutava, eu dizia, desgraçado, está passando agora aí, né? E tinha que ir. E quando eu chegava em casa, era pior do que eu e a pastora Renata. Minha mãe estava deitada no sofá, olhando para o relógio, e dizia, até 10 horas na minha casa, em casa. Eu abria a porta, tinha aquele negócio de rádio-relógio, alguém lembra do rádio-relógio? Ficava na estante, eu abria a porta, tudo escuro, devagarinho. Quando eu acendi a luz, estava a velha deitada no sofá, olhando, olhando, assim, muito bem, muito bem. Então, isso era o que, amigo? Renúncia. Hoje somos nós, amanhã serão vocês que vão fazer com os filhos de vocês. Porque quando você renuncia a algo, você prepara a sua vida para a vitória. Amém. Então, olha só se esse versículo aqui, eu e você, nós não nos encaixamos neles muitas vezes. Todos os caminhos do homem são puros. Toda decisão que ele toma, que ela toma, ela diz assim, eu estou tomando a decisão certa, mesmo que seja contra Deus. Mas aí a Bíblia diz, o Senhor, Ele pesa o espírito de quê? Preste atenção no que, isso aqui eu nunca preguei, que eu vou falar. Olha só, o Senhor, Ele pesa o espírito dele, gente, é? Alguém acha que é o espírito de Deus? É o nosso? Não, é o espírito, José, é da decisão. Então a decisão tem um espírito, Viviane. Ou seja, espírito, quando a gente fala de espírito, fala de vida. Então, a sua decisão, presta atenção em nome de Jesus, isso aqui que eu vou falar, pode ser que de hoje em diante a sua vida dê uma guinada, realmente de 180 graus, né? Porque 360 volta para o mesmo lugar. Então, preste atenção que isso aqui pode ser resposta, como foi para minha, resposta para a minha vida e para a sua vida. Preste atenção, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor, Ele pesa o espírito de quê? Da decisão que você toma. Então, a sua decisão e a minha decisão tem vida. E é por isso que, por vezes, algumas coisas na nossa vida não andam, porque o espírito está morto, porque a decisão ela foi errada. E eu repito, enquanto Deus não for o centro da minha vida e da sua vida, nós vamos continuar presos no looping. Deus tem que ser o centro das nossas decisões. E repito, cristianismo é diferente das outras religiões. As outras religiões, elas exigem obras e sacrifícios. O cristianismo exige renúncia. Se você não renunciar, se eu não renunciar, não somos cristãos. Nós somos apenas religiosos. Somos apenas religiosos, né? Vamos dizer assim, a religião é boa. Toda religião é boa ou não é, amado? Você não acha, não? Toda religião é boa ou não é? É. Tem, claro, que alguns, né, ali mais extremistas em algumas religiões, mas é muito bom você ter uma religião, você está no meio de alguém que professa a sua fé, que fala a mesma coisa que você, que crê a mesma coisa que você. Qualquer religião é bacana e é boa, se você praticá-la da forma como são seus dogmas, as formas corretas. Mas o cristianismo é a única que é diferente de todas elas. Porque no cristianismo você vai ter que renunciar. E se você não renunciar, você não é cristão. Então aí eu pergunto, no centro das suas decisões, Deus está ou não está? Deus está ou não está no centro das suas decisões? Se Deus estiver, beleza, as coisas vão mudar. Agora, se Deus não estiver, não tem uma boa notícia para você. Você só vai se complicar. Você só vai se complicar. E eu estou falando isso porque, de repente, lembra que eu falei que agosto eu senti no meu coração que seria um mês de soluções? Eu falei ou não falei isso? Gente, mas para ter solução, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar.
porque senão as nossas atitudes vão se parecer com atitudes cristãs, e Deus sabe disso, porque nós aqui temos atitudes cristãs, nós não vivemos na prática do pecado, né? Nós erramos, falhamos, mas a gente não vive na prática, a gente não ama o pecado, a gente não erra dolosamente. Pastor, eu vou sair daqui agora, e daqui a pouco tem um churrascão lá de um conhecido meu, eu vou lá, eu vou dançar o pagode, eu vou encher a cara, eu vou beber todas mesmo, eu sou casado, mas eu vou sozinho, vai estar lá umas morenas, eu vou estar lá aproveitando, pastor, não, ninguém aqui faz isso. Por quê? Porque você vive em novidade de vida, somos transformados, né? Mas você vai recordar, todos nós aqui vamos lembrar daquela passagem do jovem rico. Ele chegou para Jesus e ele falou a mesma coisa. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. E ele perguntou: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E ali Jesus respondeu: os mandamentos, né? Honrarás a Deus sobre todas as coisas, amarás o teu próximo como a ti mesmo, honrarás seu pai, sua mãe. Ele cortou Jesus, ele falou: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha infância, desde a minha juventude. Aí a Bíblia diz que Jesus sorriu, deve ter colocado a mão sobre ele, e veio a frase, uma das frases mais duras da Bíblia Sagrada, que aí Jesus vira para ele e fala assim: mas uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Que coisa era essa, Maila, aniversariante de ontem? Aquela que está ali no versículo 2: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Ele não fazia por maldade. Aos olhos dele ele estava certo. O coração dele era apegado às riquezas dele. E o Senhor virou e falou assim: vende tudo que você tem, divide, dá aos pobres, e vem e me siga. O que foi que a Bíblia diz que ele fez? O que ele fez, Gilhade? Ele virou as costas e ele foi embora. E ele foi embora. Por quê, meu amado? Porque Jesus confrontou exatamente aquilo que aos olhos dele, ele fazia certo. É aqui onde muitas vezes nós estamos presos ao problema, e que eu falei também no início do culto. Às vezes nós estamos num problema e Deus vai usar o problema para nós sairmos dele. E é o que Deus quer fazer. Porque aos nossos olhos, muitas vezes nós estamos perdendo, mas a gente não quer ceder. A gente não quer ceder. Por que existem casamentos que acabam? Quando a gente tira a respeito de adultério, quando a gente fala de casamento de gênio, né? Antigamente, eu não sei como é que é hoje, mas antigamente, chegava-se diante do juiz de paz e dizia assim: nós estamos entrando em divórcio por incompatibilidade de gênios. Né? Não era assim? O desquite, antigamente chamava-se desquite, o divórcio. Incompatibilidade de gênios, ou seja, descobrimos que um dos dois lados não quer ceder. Então eu tenho a minha razão, você tem a sua razão, e nós não cedemos. E como não cedemos, nós vamos nos divorciar, né? Então era assim. Mas um casamento comum, hoje um casamento que se mantém de pé, é porque o lado mais forte é o lado que cede. Claro que tudo também na vida tem um limite, né? Mas há um lado que cede. Na minha casa é a pastora, e eu reconheço publicamente isso. Se eu disser que é pedra, ela tem que dizer que é pedra. Mas não é porque eu estou mandando, né? É porque é o meu jeito. Às vezes ela fala assim: não é tanta pedra, mas é. E se ela batesse e dissesse assim: não é pedra, é tijolo, já tinha acabado há muito tempo. Já teria acabado. Por quê? Porque muitas vezes você precisa ceder. E aí a gente entra nessa mesma luta aqui. Você tem cedido para Deus ou você quer que Deus ceda? E eu não tenho uma boa notícia para você não. Deus não vai ceder. Aí é aquela coisa. Ele não vai
ceder. Irmã Ana, ele não vai ceder. Ele não vai arrefecer. Ele chegou para o jovem e falou: uma coisa te falta. Pega o que você tem, vende, dá aos pobres, vem e siga-me. O rapaz virou as costas. Jesus chamou ele novamente. Falou assim: não, eu estava brincando. Foi esse, Mandez? Eu estava brincando. Vem cá. Jesus fez isso, Gilceia? Não, porque ele não vai ceder. E eu vou dizer uma coisa para você e para mim: ele não vai ceder. Quem vai ter que ceder somos nós. E se você não ceder, o que vai acontecer, pastor? Não vai ter solução. Vai continuar dentro do looping. Não foi assim que aconteceu com Israel quando estava no deserto? Quantos anos Israel ficou no deserto? 40 anos. Onde era a terra prometida? Do lado do deserto. Ou seja, estava no deserto, irmã. E eles ficaram ali rodando. Eu vi um negócio dizendo que eles levaram 40 anos. Você sabe quantos dias eles precisariam levar se estivessem obedientes? 3 dias. 3 dias. E eles rodearam 40 anos o lugar onde estavam. Sabe, pastor, isso é impossível, não é não. Alguém aqui perde as coisas dentro de casa e fica desesperado até que alguém diga para você onde está? Eu. Hoje de manhã foi assim, mas ainda bota a culpa nele. Hoje de manhã foi assim, irmão Dilson. Eu perdi meu celular. E falei assim: eu vou chamar a polícia, porque eu fui roubado dentro de casa. E eu estou procurando, eu já tinha procurado em tudo. Eu perdi dentro de casa. Aí depois eu falei assim: o que as coisas que eu fiz quando eu me levantei? Aí eu fui procurando, cheguei aonde? Na minha cama. Mas eu já tinha arrumado a cama, já tinha feito a cama todinha, já tinha aprontado, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu arrumei tudo para sair. Aí eu falei: deve estar na cama. Aí eu fui lá, levantei, estava lá, no meio da cama, debaixo do lençol, debaixo de tudo. Estava dormindo ainda meu celular. Ou seja, irmão Dilson, isso que aconteceu com Israel é possível, irmão Dilson. Eles estavam junto à terra prometida, mas eles rodearam, igual a mim, hoje pela manhã. Fui no banheiro, fui lá embaixo, procurei na cachorra, olhei para cima, não encontrei. Estava onde? Diante dos meus olhos. Só que eu não estava enxergando. E isso acontece com a minha vida espiritual e a sua. Às vezes está diante dos nossos olhos e a gente não está enxergando, porque a gente se considera, às vezes, também pequeno. Por isso que entra planos de Deus versus planos dos homens. E agora, diante do que nós estamos passando, será que a gente se vê alguém merecedor dos planos de Deus? Olha só, antes da gente terminar, o que diz a palavra. Isso aí, primeiro Josué 1:8, porque tem 3 regras aqui para você viver o plano de Deus. Isso aqui antes de eu passar para outra, que ela não é, eu tinha esquecido dessa. Eu já ia direto para outra. Essa aí já está sublinhado na sua Bíblia, com certeza. Se não está, né, você tem que sublinhar, botar asterisco, fazer de tudo. 3 pontos que são para que eu e você vejamos os planos de Deus se tornar uma realidade na nossa vida. Se eu e você fugirmos de um desses 3 planos, preste atenção nisso aqui também, por favor, em nome de Jesus. Se eu e você sairmos de um desses 3 pontos aqui, acabou a nossa vida. Acabou. Vai dar errado. E já estou falando como se fosse seu pai. Quer dar errado alguma coisa na sua vida? Sua família, sua casa, sua saúde, seu dinheiro, seu trabalho, seu casamento. Quer ver dar errado? Saia de um negócio desse aqui. Primeiro, não cesses de falar da Bíblia, da palavra. Por que vocês crentes falam tanto da palavra? Porque o Senhor mandou. Não cesses de falar. Algum tempo atrás eu estava debatendo sobre a graça de Deus com um irmão, e a gente estava no campo das ideias, e eu comecei a botar os versículos bíblicos. Um irmão da igreja virou, quando eu digo irmão da igreja, irmão de fé, e aí o irmão virou para mim e falou assim: por que tudo que eu falo com você, você me dá um versículo bíblico? Eu falei: meu irmão, porque é o que eu vivo. Pô, mas tudo que eu coloco para você, eu estava ali
parecido com Jesus, quando Satanás se apresentou para ele e falou assim, faça isso, isso, isso. Aí Jesus falou assim, está escrito. Alguém lembra disso? Foi a mesma coisa que eu fiz. Ele falava ideias humanas e eu dizia, está escrito no livro dos Hebreus, capítulo tal, verso tal. Aí ele se irritou. Ele falou, mas não é possível, tudo que eu falo com você, você me bota um versículo bíblico? Por quê? Não cesse de falar da Bíblia, do livro da lei. Primeiro ponto. Por quê, meu amado? Você deve lembrar isso aqui. Por quê? Se você fala da palavra de Deus, você não coloca na sua boca palavras o quê? Erradas. Palavras torpes. Porque a nossa mente é treinada só para reclamar. Se você está trabalhando e naquele dia você não está vendendo nada, você não está conseguindo nada, o que você vai fazer? Você vai reclamar. Se você está com um problema dentro de casa que você não consegue solucionar, o que você vai fazer? Você vai reclamar. Quando você chega no seu trabalho, você dá bom dia ao seu chefe, ele nem te responde, já fala, estava te aguardando, vai fazer aquilo ali. Você já vira as costas e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Você já sai, já reclama. A nossa vida é para reclamar. E reclamar, do original do latim, significa clamar novamente. Falar de novo. Por isso, re é novamente, né? Reclamar. Eu clamo novamente. Eu falo de novo. Eu maldigo a minha vida. Reclamo. Então, é o que nós fazemos. Então, quando a gente fala da Bíblia, a gente não reclama. Aí, quando eu falo da Bíblia, o que eu faço? Eu medito, eu trabalho em cima dela. Eu não trabalho nos meus medos e nos meus problemas. Eu medito na palavra. Porque crente não é só quem sabe a Bíblia, é quem vive a Bíblia. Então, eu medito nela de dia e de noite. É o segundo ponto. E o terceiro, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e tu serás bem sucedido. Pastor, eu queria um livro de autoajuda. Você não vai precisar gastar R$350 num livro de Laí Ribeiro, de Augusto Cury, por mais ótimos que eles sejam. Por quê? Porque a Bíblia, ela já está te dando o sinal de como você ter sucesso na vida. Ele falou, não cesse de falar da Bíblia, medita nela de dia e de noite e tenham cuidado de fazer o que está escrito. Se eu e você sairmos de um ponto desse aqui, acabou. Acabou. Vai dar errado. E já estou te dizendo, vai dar errado. Saia de uma coisa dessa aqui para você ver o que acontece. Aí eu termino com Juízes 6, a passagem de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho. Quando a Bíblia fala do anjo, esse anjo com letra maiúscula, não é um anjo de asinha comum. Esse anjo do Senhor, isso aí, preste atenção no que eu vou falar, era uma manifestação do próprio Deus. Deus se tornou a visão humana. Então é o que, pastora Renata? Isso, olha, 3 pontos a mais na prova, né? Aí, ganhou 3 pontos na prova. Isso aí, Marcelo, é uma teofania. É Deus se tornando visão humana. E ali estava Gideão desesperado, porque ia haver uma guerra, os inimigos iam vir para acabar com a cidade, com a família dele e com ele. Só que o interessante é que o anjo do Senhor estava assentado debaixo de onde? Do carvalho, que foi a madeira que fez a cruz. Ou seja, o próprio Deus estava descansando debaixo da cruz. Olha só que maravilha. Ele estava descansando debaixo da cruz, debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lugar para o pôr a salvo dos midianitas. Aos olhos dele, ele estava fazendo o que era certo, ele estava escondendo o seu tesouro. E quantas vezes nós fazemos isso?
E quantas vezes nós fazemos isso? Na hora da luta, em vez da gente se apegar mais a Deus, a gente esconde o nosso tesouro, a gente esconde o nosso tempo, a gente esconde a nossa vida, a gente esconde o nosso dinheiro, a gente esconde os nossos sonhos, esconde o tempo com Deus, Gisele. A gente esconde. A luta estava chegando, agora que era a hora dele se entregar a Deus, ele estava escondendo. Ele estava escondendo. E diz o versículo 12: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente, irmão Deus. Homem valente. Mas volta o 11, minha amiguinha Gisele, olha lá. Gideão estava malhando, estava preparando o trigo para escondê-lo a salvo dos midianitas. Ele estava, na verdade, fugindo, ele estava sendo covarde. E quando Deus olhou para ele, no versículo 12, o Senhor o chamou de homem valente. Olha como é que é diferente a nossa visão da visão de Deus. Aí é que entra planos dos homens ou planos de Deus? Os meus planos ou os planos de Deus? Enquanto que eu estou me escondendo, enquanto que eu estou fugindo, eu estou malhando o trigo para poder botá-lo aqui debaixo da pedra para esconder, vem Deus e fala assim: Marcelo, homem valente. Aí eu falo: eu, homem valente? Eu? Olha o versículo 13. Respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu. Agora, gente, olha o reclamar aí. Olha às vezes a minha vida e a tua vida. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? É por isso que eu amo a Bíblia, Jusceia. Porque a Bíblia, ela mostra aquelas personagens ali, como eu e você. Assim como você às vezes reclama, como eu reclamo, como os outros reclamam, a Bíblia mostra a gente reclamando também. É mesmo? Que adianta eu estar na igreja? O que adianta eu só ver vídeo de pastor, de igreja, só ouço louvor, só vivo orando, só estudo a Bíblia, enquanto está lá a minha família curtindo no mundo, eu estou dentro de casa? É mesmo? O que adianta ser crente? Senhor meu, olha o que ele falou para Deus, gente. Se o Senhor é comigo mesmo, por que eu estou passando isso, José? Por que eu, Marcelo, estou passando isso? Eu sou pastor, cuido da minha família, olha como é que eu levo minha família ali, olha como é que a igreja é digna, não faço nada contrário à palavra de Deus, dentro da igreja, com você, com a minha família. Por que às vezes eu passo por isso? Por que você passa por isso? Gideão, ele disse a mesma coisa: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E pior, olha o que ele falou: e o que a Bíblia fala das tuas maravilhas? Porque eles estudavam a Torá, né? A Torá e os profetas e os juízes, era a Bíblia deles. Então eles falam assim: o que é feito das suas maravilhas que nossos pais pregavam para mim e nos contaram? Gente, ele estava falando isso para o próprio Deus, irmão Dilson. O irmão Dilson, meu amigão aqui, ele tem mais confiança em Deus do que Gideão tinha ali, irmão Dilson. Ele tinha mais confiança do que esse cara aqui na Bíblia, porque eu nunca vi o irmão Dilson, mesmo quando caiu, eu não vi o irmão Dilson reclamar. Ele pode ter reclamado alguma coisa, mas eu não vi ele reclamar, pelo menos comigo. Quando eu fui visitá-los, trazer o casal de volta aqui para a igreja, eu fui lá em Maricá convencê-los a vir morar em Cabo Frio, né? Quando eu cheguei lá, eu vi ele na cadeirinha de rodas, e ele veio me receber, ele estava assim, radiante, né? Levei uma carteirinha para ele estava todo feliz. Agora, Gideão não estava não, irmão Dilson. Gideão estava reclamando com Deus, estava dizendo: eu vou ao culto, ouço a palavra, meus pais contaram. Cadê as tuas maravilhas? Cadê? Você não é Deus? Cadê tuas maravilhas? Dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Gente, olha eu e você aí, dizendo: agora lascou, porque
porque agora Deus me desamparou, eu não quero mais saber. O Senhor falou de pregação, de palavra, de igreja, de pastor, minha mãe me colocou na igreja, eu lá quero saber disso. O que eu estou vendo é que tu me desamparaste, tu que é Deus e o Senhor me deixou, ainda me entregou na mão da minha dívida, da doença, do divórcio. Olha lá, foi o Senhor que me entregou nisso. Gente, o diálogo de um homem com Deus. E agora, Deus vai descer a pancada nele, Rebeca? Vai? Versículo 14, pastorinha. Então, Deus ouvindo tudo que ele estava falando, e Deus ouvindo tudo que a gente fala, Deus ouvindo tudo que a gente fala, irmão. Aí Deus lá, fala, filho, reclama, eu quero ver se tu é Deus, eu quero ver se não sei o que, você me desamparou, o que adianta estar na igreja, é o que, pastora Renata? Se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Cara, ele imaginando que ele ia trocar o papo com Deus, que Deus... Cara, Deus ouviu ele e falou assim: meu amigo, eu não estou aqui te perguntando nada. Você falou porque você quis, agora você levanta e vai nessa tua força. Ele tinha alguma força, amado? Ele tinha alguma força? Não, eu também não tenho, nem você. Mas sabe por que a gente vai? Porque Deus nos mandou. Então, meu amado, mesmo que a gente não tenha força, não tem como a gente fugir daquilo que Deus nos mandou. Não tem, mesmo que eu e você não tenhamos condições, não tenhamos saúde, não tenhamos dinheiro, não tenhamos nada, a gente não pode fugir daquilo que Deus nos mandou. Então ele reclamou, e Deus falou: vai nessa tua força, porque te enviei eu. Versículo 15. E ele lhe disse: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Olha a visão que ele tinha dele mesmo. A minha família é a mais pobre e eu sou o menor na casa do meu pai. Ou seja, a família dele era a mais miserável e ele era o mais miserável da família. Às vezes a gente não fala isso, né? Eu zoo lá em casa, eu fico assim: pô, ninguém me ama, todo mundo contra mim, não sei o quê. Faço lá em casa, zoando com eles. Aí eles, só para fazer de coitadinho. E Gideão estava fazendo a mesma coisa com Deus. Eu sou o menor, a minha família é a pior, e eu ainda sou o menor. Aí diz o 16 para a gente terminar: tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amado, Deus não está nem aí para a situação em que você está. O que eu estou dizendo assim, ele para te dar a vitória, não é na condição em que você está. O que você tem que entender é que Deus te enviou, é que Deus te mandou. Ele sabe do que você está passando. Ele sabia a condição de Gideão? Sabia ou não sabia? Sabia, mas ele falou assim: meu amigo, olha só, já que eu te enviei, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Meu amado, não importa como você está, não importa o que você está passando, o que interessa, para terminar, é que você tem uma palavra. Você tem uma palavra, você tem a palavra de Deus, né? Então agarre-se a ela. Depois em casa veja a história de Gideão e veja como é que ele venceu, porque ele tinha uma palavra. Independentemente da situação que você esteja passando, entre os teus planos e os planos de Deus, fique com os planos de Deus, e o mês de agosto será um mês de solução. Você crê? Você recebe, assim seja, assim disse o nosso Deus. Louve a Ele! Ao nosso Deus toda a glória! Ao nosso Deus todo louvor!